Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Acontece Agora. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu começo essa edição com a notícia de que o Brasil proibiu a entrada de viajantes vindos da África do Sul para tentar impedir mais uma variante da Covid-19. E os passageiros do Reino Unido continuam sendo barrados aqui no país. A norma foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A portaria publicada em caráter temporário pelo governo proíbe voos internacionais com destino ao Brasil que tenham origem ou passagem pela África do Sul e também pelo Reino Unido. Também está suspensa a autorização de embarque para o Brasil de viajantes estrangeiros procedente ou com passagem pelo Reino Unido e pela África do Sul nos últimos 14 dias. Os outros estrangeiros podem entrar no país por via aérea, desde que comprovem por meio de teste RT-PCR que não estão com Covid-19. O exame precisa ter sido realizado até 72 horas antes do embarque. Quem não cumprir com as regras estipuladas pela portaria estará sujeito à responsabilização civil, administrativa e penal, repatriação ou deportação imediata e inabilitação de pedido de refúgio. A portaria mantém ainda a restrição à entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade por rodovias, outros meios terrestres ou por rios e afins. Os paraguaios podem continuar entrando ao Brasil normalmente pelas rodovias. E também aqueles moradores de cidades cortadas por fronteiras, exceto com a Venezuela. O impedimento de entrada no Brasil não vale para brasileiro naturalizado, imigrante com residência de caráter definitivo ou que tenha parentesco próximo com brasileiro, profissional estrangeiro em missão a serviço de organismo internacional, entre outras exceções. E a China autorizou ontem a exportação de insumos para a fabricação da vacina Coronavac aqui no Brasil. A notícia da chegada nos próximos dias de 5.400 litros de insumos importados da China foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro em uma publicação nas redes sociais. O presidente aproveitou a ocasião para agradecer a sensibilidade do governo chinês. De acordo com o Instituto Butantan, parceiro da chinesa Sinovac na Coronavac, cerca de 8,5 milhões de doses do imunizante poderão ser produzidas. Bolsonaro indicou ainda que a liberação da matéria-prima para a vacina AstraZeneca Oxford, desenvolvida em parceria com a Fundação Fiocruz, está sendo acelerada. A ONG Oxfam publicou o relatório anual sobre desigualdades e considerou que as grandes fortunas do mundo saíram ilesas e até mais fortes da pandemia. A organização ainda renovou o apelo para a criação de impostos sobre a riqueza. No relatório anual sobre desigualdades, a ONG disse que em apenas 9 meses, as 1.000 maiores fortunas do mundo já haviam recuperado as perdas econômicas causadas pela pandemia. Ao mesmo tempo, os mais pobres precisariam de mais de 10 anos para se recuperar dos impactos econômicos da crise. A ONG também cita o Brasil como exemplo, onde negros têm 40% mais chances de morrer de Covid-19 do que brancos. O relatório anual da Oxfam foi publicado por ocasião do início do Fórum Econômico Mundial, que acontece virtualmente neste ano e não em Davos, na Suíça, como de costume. Em escala global, bilionários viram as fortunas aumentarem em um volume total de 3,9 trilhões de dólares entre 18 de março e 31 de dezembro. A ONG se baseia principalmente em dados da Forbes e do banco Credit Suisse. Estados Unidos, China e França registraram os avanços mais significativos. No país europeu, por exemplo, bilionários, entre eles Bernard Arnault, a terceira maior fortuna do mundo, ganharam cerca de 213 bilhões de dólares no período. Diante do aumento das desigualdades, a Oxfam apoia as propostas dos economistas Thomas Piketty e Gabriel Zucman em favor de um aumento de impostos para os mais ricos. E na Holanda, o governo impôs um toque de recolher com o objetivo de frear o avanço da pandemia. Mas a medida provocou protestos em várias cidades do país e as manifestações se tornam cada vez mais violentas. No sábado, entrou em vigor na Holanda o primeiro toque de recolher no país desde a Segunda Guerra Mundial. A medida gerou muita indignação e protestos tomaram as ruas de várias cidades. De acordo com a Prefeitura de Amsterdã, no domingo, ao menos 100 pessoas foram detidas. A tropa de choque da polícia, que recorreu ao uso de jatos de água, entrou em confronto com grupos de manifestantes na região portuária de Roterdã, assim como na pequena cidade de Galim, no sul do país. Para frear o avanço do novo coronavírus, o governo quer manter a medida até pelo menos dia 9 de fevereiro. E
E agora, mudando de assunto, as fortes chuvas que atingiram São Paulo na noite de ontem provocaram um desabamento de residências no bairro de Hermelino Matarazzo, na zona leste da capital paulista. Apesar da presença de moradores nos imóveis no momento do temporal, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros recebeu 54 chamados para quedas de árvores, 9 para enchentes e 3 para desabamentos, tanto em São Paulo quanto na região metropolitana. E fico alerta, em diversos estados do país, as pancadas de chuva entre a tarde e a noite continuam. E vamos aproveitar e conferir como fica a previsão do tempo para essa terça-feira em todo o Brasil. A terça-feira será de poucas mudanças no tempo sobre o país. As pancadas de chuva ainda vão acontecer a qualquer hora em algumas áreas das regiões Sul, Norte e Nordeste. As pancadas serão frequentes, com risco de alguns temporais no oeste do estado do Rio Grande do Sul, no centro-oeste do Pará, na região de Manaus, no norte do Amapá e também sobre a capital São Luís. Em grande parte das outras áreas do país, inclusive nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e nas 4 capitais do Centro-Oeste, o dia promete ser típico de verão, com muito sol, calor e chuva isolada apenas entre a tarde e a noite. O tempo fica firme e sem chuva na maioria das áreas do Rio de Janeiro, inclusive na capital, em Belo Horizonte, no interior de Minas e também sobre a capital Vitória. Também não há previsão para chuva em várias áreas do interior do Nordeste, mas entre as capitais Salvador e Natal e também sobre Fortaleza, o dia começa com sol e pode chover rápido entre a tarde e a noite. A mínima prevista em São Paulo é de 20 graus e de 23 graus na região de Salvador. Máxima de 34 graus em Cuiabá, faz 32 graus na capital paulista e a máxima chega a 37 graus no Rio de Janeiro. E olha só, ontem nós mostramos aqui a onça-pintada ferida durante as queimadas no Pantanal Sul-Mato-Grossense e resgatada pelo Centro de Recuperação de Animais de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Agora você vai acompanhar como foi a soltura do animal na natureza. A viagem de volta ao Pantanal começou num avião da Força Aérea Brasileira, aqui em Campo Grande. Depois percorreu mais um longo percurso de barco até chegar à região da Serra do Amolar, onde havia sido resgatada no último dia 3 de novembro, com uma série de ferimentos e debilidades provocadas pelas queimadas. Ela recebeu um colar de monitoramento e, por causa dos sedativos, levou mais de 1h30 para sair da jaula e voltar para o meio da mata. Antes desta viagem ao Pantanal, a onça passou por uma série de exames e justamente por causa da sua recuperação é que ela foi devolvida à natureza. Os ferimentos nas patas sararam e o principal é que o felino recuperou pelo menos 17 quilos ao longo de quase 3 meses, já que comia cerca de 7 quilos de carne ou peixes todos os dias. O colar que ela recebeu vai emitir um sinal de localização a cada hora e por isso será possível saber se ela conseguirá se adaptar novamente ao meio ambiente onde nasceu e cresceu. O Acontece Agora fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e eu volto às 11 da manhã para falar sobre a vacinação. Eu tenho certeza que muita gente aí está se perguntando, será que eu posso ou não tomar vacina? Se esse é o seu caso, não perca. Daqui a pouquinho eu volto em menos de 1 hora. Te espero.